Olá, Diálogos, qual o caminho seguir numa semana especial onde nós vamos tratar de alguns temas ligados à formação. A gente precisa se formar bem para podermos entender melhor esse mundo tão complexo e encontrar respostas novas para tempos novos. Por isso nós temos um convidado especial, é o Padre Edélcio Ottaviani, ele que leciona lá na PUC São Paulo. E ele faz uma interface, ele dialoga a filosofia com a teologia. Ele faz uma mistura dessas duas ciências para ajudar num caminho novo de evangelização. Então, nós vamos acompanhar o Padre Edélcio Ottaviani neste momento. Veja que bacana. Olá! Neste diálogo que iniciamos sobre formação, gostaria de trazer para vocês o convite para refletirmos as propostas pastorais a partir da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Toda a reflexão que vamos fazer sobre formação durante estes dias, ela parte deste livro, que na verdade é o documento final da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Na verdade, o Papa Francisco, ao ter uma interpelação para fazer a próxima Assembleia de todo o Episcopado Latino-Americano, seria a sexta Assembleia, ele propôs que fosse feita uma grande assembleia eclesial e não somente episcopal, dando um sentido mais sinodal a esse encontro, envolvendo não somente os bispos, mas envolvendo também todo o povo de Deus. Padres, agentes de pastoral, religiosas, religiosos e leigos e leigas também. Então é a partir da inspiração deste tema que eu vou propor a vocês uma pequena reflexão sobre a formação. E o primeiro, então, destes diálogos é sobre a formação, e formar para evangelizar. E é baseado, sobretudo, no evangelizar para fazer presente o reino de Deus no mundo. Na verdade, o documento trata sobre a superabundância criativa em novos caminhos a percorrer neste novo tempo. E fala, então, do reino de Deus. E a gente pergunta, então, o que é este reino de Deus? E Jesus dá esses indicativos e nós podemos vê-lo nos 4 evangelhos. No reino de Deus, os pobres são evangelizados, os excluídos são integrados, as relações de dominação são abolidas, os ricos são tocados pela alegria da partilha. E ele nos fala disso a partir da parábola e do episódio de Zaqueu. Então nós podemos ali ver nesse acontecimento a alegria daquele que queria ver Jesus e quando recebe em sua casa, ele tem a alegria de poder perceber que, acima de tudo, o que Jesus ensina é muito maior do que ele acumulou retirando dos outros. Ele disse, se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por isso, formar para evangelizar é preciso, então, conhecer quais são os valores e os sinais do reino de Deus. E é isso que é necessário aprender, uma mistagogia, uma formação a partir da palavra de Deus. A formação cristã tem como objetivo evangelizar de um modo novo, de um modo eficaz, comunicando o reino de Deus. Por isso nós agradecemos o Padre Edélcio Ottaviani, que nos brindou com essas belas reflexões. Mas amanhã ele continua. Tchau!